qual é o ativo mais valioso do mundo? Não, não é dinheiro, nem tempo. É a sua atenção. E neste exato momento existe uma guerra silenciosa sendo travada por ela. A gente vai mergulhar nas ideias do livro Foco, de Daniel Goleman, para entender como esse recurso mental, uma vez dominado, se torna o verdadeiro motor por trás de toda e qualquer forma de excelência. Olha só que incrível! Essa frase, dita lá em 1977, foi uma verdadeira profecia. O economista Herbert Simon basicamente previu a crise da nossa era digital antes mesmo dela existir. E hoje, a gente vive essa profecia na pele, uma avalanche de informação que nos deixa famintos por aquilo que realmente importa, que é a nossa capacidade de focar. E essa tal pobreza de atenção não é só uma teoria, né? É a nossa realidade. Goleman conta o caso de um professor universitário brilhante que confessa, cara, ele não consegue mais ler 2 páginas de um livro sem sentir aquela compulsão de checar o e-mail. Soa familiar? Pois é o sintoma de uma epidemia que ninguém vê. E a escala dessa distração é simplesmente assustadora. Pensa nesse número aqui, 3.417. Essa era a média de mensagens de texto que um adolescente enviava por mês, isso há uma década. Imagina só o que esse bombardeio constante de interrupções está fazendo com o cérebro e informação. Está literalmente reconfigurando o jeito que uma geração inteira aprende a se conectar e a se desconectar de si mesma. Ok, para a gente retomar o controle, nosso plano de análise vai ser este. Primeiro, a gente vai diagnosticar a tal pobreza de atenção. Depois, vamos direto para a ciência do foco. Em seguida, a gente revela a tríade essencial do foco do Goleman. E, por último, a virada de chave. Entender o foco como um músculo mental. Primeiro passo, então, vamos entender o campo de batalha. Nós entramos de cabeça na era da pobreza de atenção. É um mundo onde a informação é infinita, mas a nossa capacidade de concentração é finita. E como é que isso afeta nosso dia a dia? O termo que define o nosso estado mental hoje em dia é atenção parcial contínua. Sabe aquela sensação de estar numa conversa, mas com a cabeça na próxima notificação? De estar trabalhando, mas com as 20 abas abertas no navegador? A gente está sempre online, mas raramente presente de verdade. Agora, vamos para a neurociência por trás dessa guerra. Porque o nosso cérebro não é uma coisa só. Na verdade, são como 2 sistemas operacionais numa batalha constante pelo controle da nossa atenção. E entender essa dinâmica interna é o primeiríssimo passo para vencer. Esses sistemas são o de baixo para cima e o de cima para baixo. Pensa no de baixo para cima como a nossa mente automática, impulsiva, movida pela emoção e pelos hábitos. É o piloto automático. Já o de cima para baixo é a nossa mente deliberada, é o CEO do cérebro, responsável pelo autocontrole, pelo planejamento. E o que é mais fascinante aqui é o detalhe desse conflito. O sistema de baixo para cima, o nosso piloto automático, opera em milissegundos vindo das áreas mais primitivas do cérebro. Já o de cima para baixo, o nosso centro de comando, é bem mais lento, exige esforço e fica lá no neocórtex. A batalha diária pelo foco é literalmente uma disputa entre nosso cérebro primitivo e o nosso cérebro evoluído. Certo, então a gente já entendeu a batalha interna, mas como vencer essa batalha? É aqui que Daniel Goleman nos entrega um mapa, um modelo super poderoso que diz que uma vida plena de alta performance depende do domínio de 3 tipos de foco. E aqui está a tríade essencial: foco interno, foco no outro e foco externo. Pensa neles como se fossem 3 pilares. Se um deles estiver meio bambo, toda a estrutura da nossa eficácia e bem-estar pode simplesmente desmoronar. O foco interno é a capacidade de olhar para dentro. É o que te conecta com seus valores, com a sua intuição. É a autoconsciência em sua forma mais pura. Um líder sem foco interno é como um barco sem bússola, sabe? Fica à deriva das circunstâncias. Já o foco no outro é a sua lente para o mundo das relações humanas. É a base da empatia. É aquela habilidade de ler as pessoas, de construir conexões de verdade. Um líder sem foco no outro é cego para a própria equipe, opera totalmente no escuro. E, finalmente, o foco externo. Essa é a visão estratégica, a capacidade de entender sistemas complexos, de antecipar tendências. Um líder sem foco externo, por exemplo, não vê a tempestade se formando no horizonte, até ser tarde demais. E tudo isso nos leva à revelação mais poderosa de todas. Atenção não é um dom, não é um traço fixo de personalidade que ou você tem ou não tem. Não, ela é uma habilidade.
E como toda habilidade, ela pode ser treinada, fortalecida e levada a um nível de elite. Essa citação resume perfeitamente a ideia central. A atenção é como um músculo. Se você não usa, atrofia. Se você usa bem, ela cresce e se fortalece. Isso quer dizer que não importa o quão distraída uma pessoa se sinta hoje, existe um caminho claro para desenvolver um foco poderoso e resiliente. Mas na prática, como é que se treina esse músculo? O livro aponta para um treino combinado. Primeiro, a prática deliberada, que é focar intensamente para melhorar uma habilidade. Depois, buscar feedback para corrigir as falhas. E, fundamentalmente, a prática de mindfulness, que é o exercício que ensina o cérebro a voltar para o aqui e agora, fortalecendo nosso centro de comando. Isso nos deixa com uma reflexão final. Goleman afirma que o seu foco é a sua realidade. Pensa nisso por um segundo. Cada pequena escolha sobre onde direcionar a atenção, cada notificação que é checada, tudo isso está ativamente construindo o seu mundo tijolo por tijolo. A pergunta final, portanto, é a mais importante de todas. A realidade que está sendo construída momento a momento é aquela em que você realmente deseja viver?